Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Comunicando Espiritualidade. O nosso programa dos domingos pela manhã, 10 horas e 30 minutos, para discutir temas, assuntos, abordar questões que nós entendemos devam ser discutidas não só nesse momento, mas na família principalmente. Na família. Porque hoje nós vamos tratar deste tema bem profundo. Para o seu bom dia, professor. Bom dia a todos, muito obrigado por nos permitirem adentrar em nossos lares e de permitirem também uma atençãozinha, nos darem a sua atenção, para tratarmos de questões importantes que dizem respeito à nossa vida, considerando também o lado espiritual. Para o seu bom dia, doutor Marcos. Bom dia aos professores queridos, e bom dia aos nossos amigos telespectadores. É sempre uma grande felicidade, uma grande alegria estarmos juntos aqui novamente para trazermos esses temas tão importantes, que nós possamos agregar a algum conhecimento, né? Hoje, professor, doutor, nós vamos abordar novamente um tema. Já o fizemos anteriormente, mas é inesgotável, porque é uma questão que parece desaparecendo. Amor. Amor por si mesmo e amor pelo próximo. Nós temos conversado com alguns irmãos sobre o domingo em que tratamos, e alguém me perguntou, mas amar a si mesmo não é egoísmo, professor? Amar ao próximo como a si mesmo é exatamente uma máxima que tende à destruição do egoísmo. Tá? Não é egoísmo. É importante que a gente saiba que o caminho para a evolução, o caminho para o progresso espiritual, já que nós estamos falando em comunicando espiritualidade, é efetivamente a prática das virtudes. Agora, em oposição às virtudes existem os vícios. E o vício do egoísmo é o principal. Por quê? Porque dele derivam os demais vícios, tanto o orgulho, a vaidade, o ódio, enfim. Então, quando nós trabalhamos para destruir o egoísmo que está em nós, nós estamos diminuindo um lado e fortalecendo o outro. Então, nós diminuímos os vícios e fortalecemos as virtudes. Bem, no vício nós temos a preponderância do mal no comportamento humano. Na virtude nós temos a preponderância do bem. Bem é tudo aquilo que está de acordo com a vontade e com a lei de Deus. Dito isso, meus irmãos, vamos a esta expressão: ama teu próximo como a ti mesmo. Primeiro, qual a origem desta expressão? Aonde ela se encontra? Nós vamos encontrá-la na Bíblia, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. É uma passagem onde nós encontramos a seguinte redação: mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: mestre, qual o mandamento maior da lei? Por que tentar? Tentar aqui significa fazê-lo cair em contradição. Fazer com que Jesus caísse em contradição. Então, tentar Jesus é colocá-lo em contradição. Qual é a contradição, qual a armadilha presente nessa pergunta? É que não especifica, a pergunta não especifica qual o mandamento maior da lei. Não especifica que lei estava se referindo. Se era a lei dos judeus, a lei dos romanos ou a lei de Deus. Então, se ele responde
se posicionando favoravelmente à lei dos judeus, eles jogam ele contra os romanos. Se ele se posiciona favorável à lei dos romanos, jogam contra a sociedade judaica. A armadilha estava aí. Então Jesus responde falando da lei de Deus. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo de Jesus, semelhante ao primeiro. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E conclui esta resposta dizendo assim: toda a lei e os profetas, toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então eu quero que vocês percebam que num primeiro momento, Jesus, cerca de 1350 anos depois de Moisés, faz uma síntese dos 10 mandamentos presentes no Decálogo, né? Está lá na Bíblia, em Êxodo capítulo 20. Lá estão os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que Moisés recebe, mediunicamente, diga-se de passagem, no Monte Sinai. Aqueles mandamentos que estão registrados nas tábuas da lei, que são colocadas depois, com a construção da arca, dentro da Arca da Aliança, a aliança de Deus com o povo judeu. Muito bem. Jesus faz esta reformulação daqueles 10 mandamentos, transformando-os em dois, dizendo assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Então, meus queridos e amados irmãos, amar a Deus de todas as formas, com todas as nossas possibilidades. Amar a Deus é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, amarás ao teu próximo. Mas de que forma eu devo amar ao meu próximo? Como tu amas a ti mesmo. Isso significa dizer que aquilo que tu queres para ti, faz para os outros. Deseja aos outros o que tu desejarias para ti. Isso é o princípio da justiça. Agora vejam, por que essa relação de semelhança entre o amor a Deus e o amor ao próximo? Por quê? Quem criou o próximo? Quem é o responsável pela existência do próximo? É Deus. Então, quando eu digo que amo a Deus, eu demonstro isso de que forma? Através do meu próximo. Amando a sua obra. As coisas que ele fez. Amando aos meus semelhantes. Quando eu digo que amo aos meus semelhantes, eu demonstro este amor aos meus semelhantes respeitando a Deus, amando a Deus. Então essa relação de semelhança faz com que aqui está o segundo mandamento semelhante ao primeiro. Porque o próximo é obra de Deus. Agora um detalhe importante, eu não quero tomar a palavra, mas eu peço um pouquinho de paciência nas irmãs. Observem o seguinte: ama o teu próximo como tu amas a ti mesmo. E é muito comum as pessoas, vez por outra, nos perguntarem o que devem fazer em tal situação, em determinado momento, que decisão eu devo tomar, como que transferindo para nós a responsabilidade da escolha, da decisão que lhes cabe. Certamente, costumeiramente, nós temos recomendado a essas pessoas: faz aos outros o que tu gostarias que te fosse feito. Então a resposta está dentro de cada um de nós. Por quê? Basta que a gente pergunte: como é que eu gostaria que as coisas me fossem feitas? Como é que eu gostaria de ser tratado? Como é que eu gostaria de ser recebido? Como é que eu gostaria de receber uma notícia triste? Então o norte, o ponto de referência, está dentro de nós mesmos.
E é isso que Jesus faz. Usa esse ponto de referência, nos dando exatamente o modelo, o paradigma. Ama o teu próximo como tu ama a ti mesmo. Porque não há quem, em sã consciência, queira o mal para si próprio. É verdade. Não há quem queira ser maltratado, desrespeitado. Então, a minha responsabilidade é exatamente querer para o outro o que eu gostaria para mim. É isso aqui de Jesus. Nós já estamos no final do nosso primeiro bloco e retornaremos em seguida com a palavra do Dr. Marcos. Até já. Comunicando espiritualidade. Estamos retornando
com o programa de hoje que aborda o tema amor a si e ao próximo. Eu vou perguntar ao Dr. Marcos agora, nos momentos atuais, a sociedade em efervescência, é possível amar o próximo como nós amamos a nós mesmos? E é possível amar-se? É importante, inclusive até eu havia dito no programa anterior, que nós não podemos fazer parte dessa efervescência, né? É interessante que o professor havia perguntado ao professor Limar a questão do amar-se a si mesmo, se isso traria uma ideia de egoísmo. Né? O amar-se a si mesmo, como diz o nosso querido Mestre Jesus, eu acho que ele trata de gratidão. Quando você se encontra com Jesus, um processo isso interno, dentro do seu coração, você acaba por se equilibrar espiritualmente, emocionalmente. Você acaba por compreender aonde você está, em qual planeta você está, no local onde você está, na família onde você está. Você acaba por ter uma compreensão de tudo, de um mundo como todo, e de uma humanidade como família. E você tendo essa compreensão, quando um irmão chega até você, dentro dessa efervescência, você acaba por ter essa compreensão também de o porquê ele vem vindo com essa efervescência, porquê ele vem vindo agitado, porquê ele vem vindo com ódio, com raiva, porquê ele vem vindo depressivo. E aí você tem a compreensão disso tudo e não o condena. Porque nós estamos observando todo esse movimento de efervescência e estamos sabendo que as pessoas, muitas, a maioria, inclusive nós mesmos, às vezes, né, nós não somos perfeitos, acabamos por tropeçar, nos entregar ao ódio, à raiva, ou às vezes ficamos meio tristes, mas sempre nos vigiando, policiando os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Então, a partir do momento que você tem essa compreensão desse todo, que você carrega Jesus dentro do seu coração, você tem esse encontro com Ele, você tem essa percepção. E na maioria das vezes, isso inclusive é a pergunta da maioria dos nossos irmãos lá no Centro Espírita, onde desenvolvemos nosso trabalho. Como conversar com as pessoas que se encontram no momento de cólera, que se encontram no momento... Né? Então, às vezes as pessoas elas estão enraigadas e circundadas de percepções, de opiniões, de conceitos, de energias que elas mesmas não estão com vontade de largar. E o único meio que você tem de levar, então, todo esse seu equilíbrio interno, essa sua paz, de levar Jesus é pelo exemplo. Eu me recordo, eu gosto muito das historinhas e das pesquisas, né? Eu me recordo que o Divaldo contou uma vez que o homem derrubou ele no aeroporto. Né? Se encontrou com ele e derrubou ele no aeroporto. E aí então o Divaldo, o homem não reconheceu o Divaldo e o Divaldo pediu ajuda para que ele levantasse ele. E o homem levantou ele bruscamente, estava raivoso, com pressa e não sei o quê. E o Divaldo reagiu daquele jeito, né? Com calma, com parcimônia. E ele estranhou, por quê? E ele reconheceu, você não é o Divaldo? Aquele do espírita, não sei o quê? Aí ele, sou eu mesmo. Bem que dizem que vocês, espíritas, não são pessoas normais. Qualquer pessoa normal teria me dado um soco. Ou seja, as pessoas elas estão esperando que você revide. Qual é o maior presente que você pode dar para as pessoas? Amor. A sua paz, a sua paciência, a sua tolerância, a sua amizade, a sua parcimônia, que era o que Jesus trazia. Porque olha só, nós vivemos num mundo em que, durante a nossa história, foram aplicadas a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Hegel concebeu toda a história como uma luta de contrários. Darwin colocou como motor da evolução a seleção natural na luta pela vida. Marx constrói sua filosofia em cima de uma luta de classes. Hobbes
formula a ideia dizendo que o homem é o lobo do próprio homem. Somado a isso, nós temos o consumismo exacerbado pelos meios de comunicação e o discurso agora de autoajuda. Não vou generalizar, porque eu não conheço todos, né, é claro. Mas nós temos esse discurso de autoajuda e de coaching que alimentam essa ideia de individualismo. De centrando tudo em você, você é o mais importante, você é tudo, quando na verdade é o contrário. É o outro que é mais importante que nós. É para o outro que nós devemos dar a vez. É para o outro que nós devemos dar o nosso lugar no ônibus. É para o idoso que nós devemos dar a nossa vez no banco. E aí, quando você está dando a sua vez no ônibus, no banco, seja em qualquer lugar que for, para um idoso, para uma senhora que esteja grávida, as outras pessoas todas que estão no ambiente, elas estão vendo isso. E é isso que é o exemplo. É o máximo que nós podemos dar de nós mesmos dentro de um meio tumultuado. Mas nós estamos fazendo. E se nós deixarmos de fazer, daí a nossa sociedade vai ter que fim. Nós existimos por algum motivo, por alguma causa. Se nós pudermos trazer o mínimo, a mínima parcela de demonstração de amor aonde nós estivermos, ali nós estaremos cumprindo com a nossa tarefa. Que é trazer a mensagem que Jesus, há mais de 2000 anos, tenta plantar no nosso coração. Isso aí. Professor. Há um conceito de amor que vai dizer assim: amar é desejar o bem do próximo, ainda que para isso eu tenha que empenhar o meu próprio ser. Isso é o exemplo do nosso Mestre Jesus, crucificado por amor, para nos apontar caminho, para nos indicar o roteiro. O Evangelho é um roteiro para que as nossas vidas sejam realmente mais felizes e a nossa passagem por aqui mais eficaz. Existe um conceito que diz que o amor, um outro conceito que diz que o amor é a caridade em ação. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, ele diz assim, no item 4: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade. Porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. E diz ele assim ainda, isso é importante, não podemos encontrar guia mais seguro a esse respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Então, um dever que nós temos de fazer para os outros as coisas é exatamente aquilo que nós desejamos para nós. Esse é o nosso padrão. É isso que eu falava em norte, em referencial. Diz ele assim: com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes mais respeito, né? Melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência para conosco do que os temos para com eles. Então, meus irmãos, a prática de todas essas virtudes, e isso me lembra uma redação bem feita, né? Em que a conclusão volta a abordar a introdução, a problematização lá da introdução. Ele diz assim, então: a prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. E essa foi a pergunta inicial. Exatamente. Geradora de todas as nossas discussões. Então, quando adotarmos estas máximas como regra de conduta e base das nossas instituições, os homens vão compreender a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Não é isso que nós queremos? É verdade.
Então, amemos o nosso próximo. Já estamos no final do nosso programa e restaram poucos segundos para a sua despedida. Bom dia, muito obrigado. É um prazer poder retomar os nossos programas depois de uma parada necessária. Que Deus abençoe a todos. Doutor Marcos. Meus amigos, meus queridos telespectadores, a minha esposa, ela fazia o suco verde. Todo dia de manhã ela faz. Que é folha de couve batido com um monte de coisa. Aquilo parece o caldeirão da bruxa. Durante um ano, ela insistiu para mim tomar o bendito suco verde e eu não queria. A partir do momento que eu comecei a tomar o suco verde. Um dia ela saiu mais apressada e não fez o suco e eu cobrei dela. Pô, e o meu suco? Assim é a prece. Eu peço que vocês façam 2 minutos à noite uma conversa com Jesus, para que vocês possam carregar ele durante o dia. De manhã, ao acordar, abrir os olhos, 2 minutos, Jesus, obrigado pela minha noite, que eu tenho uma noite de sono, que eu tenho um bom dia. Vocês, no dia em que vocês esquecerem da prece, vocês vão estar na rua e vão se lembrar, eu me esqueci da prece, que nem eu cobrei o suco verde que eu não gostava. É assim que funciona, é com o costume, e nós vamos sentir falta da nossa prece durante o nosso dia, o que não nos impede de nós irmos para qualquer cantinho e conversar com Jesus, aonde nós estivermos. Um grande abraço. Nós estamos encerrando este programa de hoje, quando falamos sobre o amor. Amor pelo próximo e amor por si mesmo. Vale a pena. Tenhamos um bom dia. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre.